Olá, pessoal! Vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, estamos de volta com mais um episódio do podcast Escolha a Vida. Hoje vamos falar sobre disfagia com a convidada Mirelle Alencar, fonoaudióloga da Associação Pod. Seja bem-vinda, Mirelle. Obrigada, Thaís. Prazer participar mais uma vez do podcast do Pod. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, né, Mirelle? O que é disfagia? A disfagia é a dificuldade de engolir saliva, líquidos e alimentos de qualquer textura. É quando o indivíduo sente incômodo, né? Então, assim, tem alguns sintomas muito frequentes que são sinais de alerta para que a pessoa possa identificar que tem disfagia, né? Como dor ao engolir, sensação de alimento parado na garganta, quando o alimento volta, né? Que é o vômito, que é o refluxo, tosse logo após a deglutição, são os principais sinais de que o indivíduo tem disfagia. Entendi. No caso, esses são os sintomas da disfagia. Isso. Qualquer pessoa Desde pode... recém-nascido até idosos. Entendi. E tem alguns tipos de disfagia, Mirelle, ou só existe um tipo? Tem dois tipos de disfagia, que é a disfagia orofaríngea, que ela ocorre na fase inicial, na fase da mastigação, quando o bolo alimentar ele é triturado, né? Então, o alimento, antes de ser deglutido, ele passa pela fase da mastigação, né? Então, essa fase oral tem algum comprometimento, que geralmente é decorrente de doenças neurológicas, como AVC, Alzheimer, Parkinson, lesões cerebrais e outras síndromes genéticas, né? E também tem a disfagia esofágica, que ela ocorre entre o esôfago e o estômago. Geralmente, né, ela é avaliada pelo médico, pelo gastroenterologista. Então, o fonoaudiólogo ele vai intervir nas disfagias orofaríngeas, que ocorre da boca até o esôfago. Entendi. No caso, uma fono também pode diagnosticar disfagia em algum paciente? Pode. Geralmente, né, quando o paciente ele vai para uma avaliação fonoaudiológica, é porque inicialmente o ideal seria ele buscar uma avaliação médica, né, para o médico diagnosticar. Geralmente, o diagnóstico é feito pela equipe multidisciplinar, que é com o otorrino e o fonoaudiólogo e o gastroenterologista. Então, é uma avaliação, é um diagnóstico que ele é feito em conjunto. São feitos dois exames, que é a videonasofibroscopia e o videodeglutograma. Então, são dois exames de imagem que vai avaliar e diagnosticar se existe a dificuldade para deglutir. Entendi. E o que causa a disfagia, Mirelle? O que causa são doenças neurológicas, síndromes genéticas raras, lesões cerebrais, o processo de idade. Então, assim, essa fase do envelhecimento, né? Então, com o processo de idade, vamos perdendo força muscular, vamos perdendo sensibilidade, e isso também acomete as estruturas orofaciais, que são os lábios, a língua e as bochechas. Essa região da boca, ela é responsável não só pela fala, mas também pelas funções orais, de mastigar e deglutir. Então, com o processo de envelhecimento, vamos perdendo o tônus muscular. Então, a sensibilidade fica afetada, o idoso não sente com muita intensidade o sabor dos alimentos, né? Não tem força muscular para jogar o alimento da boca para a faringe. Tudo isso são sinais de que existe uma disfagia decorrente pelo processo de envelhecimento. Entendi. E crianças também podem ter, né? Desde bebê, né? Então, quando o bebê está na fase da amamentação, tem bebês que já apresentam a disfagia. Geralmente são bebês de alto risco, né? Que têm síndromes, que têm lesões neurológicas. Então, não vai conseguir abocanhar no seio materno, né? Então, já começa a dificuldade de captar o alimento, o leite, no peito, né? Geralmente tem muitos episódios de engasgos após a deglutição, escape de leite pela boca. Então, já é um sinal de que o bebê ele apresenta disfagia. Interessante. Que desde criança já é perceptível, né? Desde bebê até idosos. Então, assim, não tem faixa etária. Entendi. Tem cura?
A Tem disfagia? cura com tratamento, pode ser terapêutico com a fonoaudióloga ou então medicamentoso, que aí vai ser feito pelo médico otorrino ou então pelo gastroenterologista, né? Então, a depender de cada caso, né, o médico vai direcionar se é um caso de reabilitação fonoaudiológica ou se é um caso medicamentoso, que aí, no caso, cabe ao médico especialista, que pode ser o otorrino, laringologista ou então o gastroenterologista. Entendi. Mirelle, fala um pouco de como a disfagia pode afetar a qualidade de vida da pessoa. A disfagia pode causar desnutrição, por exemplo, né? Então, o indivíduo, ele não consegue se alimentar, ele tem dificuldade nesse processo de ingestão de alimentos e até mesmo para deglutir a saliva. Então, causa desnutrição e desidratação. Então, são duas alterações que são bastante sérias, né? Porque o paciente desnutrido, ele não vai ter energia para fazer atividades de vida diária, trabalhar, estudar, cuidar do filho, da família, enfim. E também pode ter sequelas mais gravosas, né, como pneumonia aspirativa. Então, aquele paciente que tem disfagia, ele pode ter pneumonia. O que seria isso? É quando o alimento vai para a via respiratória, vai para os pulmões, e aí vai comprometendo a função pulmonar, chegando a ficar internado e, em muitos casos, podendo vir a óbito. Então, assim, a família, né, os pais, cuidadores, eles precisam estar alerta, né, para os principais sinais de disfagia, né, para evitar que o bebê, desde o bebê até o idoso, ele possa vir a ter algumas intercorrências, né, como no caso a pneumonia aspirativa. Entendi. E a disfagia seria um caso de alguns pacientes usarem a sonda para alimentação? Exatamente. Quando o paciente não consegue deglutir por via oral, ou seja, pela boca, é introduzido, é solicitado para a inserção de uma sonda, que pode ser a nasoenteral, que é no nariz, ou então a gastrostomia, que é no estômago. Então, ou seja, quando o paciente ele não deglute com segurança, com eficiência, saliva, líquidos e alimentos de qualquer textura, é indicado a introdução de sonda alimentar, para evitar que os pulmões fiquem comprometidos com a penetração de conteúdo alimentar nas vias respiratórias. E aí também seria um caso de evitar uma desnutrição, não é isso? Com a sonda. Exatamente. Entendi. Mirelle, e a fono? Em que a fono pode ajudar a um paciente disfágico? Então, como é que ocorre esse processo de reabilitação fonoaudiológica nos pacientes com disfagia, né? Então, a fono vai intervir, né, com exercícios que vão estimular a sensibilidade intraoral e extraoral. Então, assim, geralmente, pacientes disfágicos, eles não conseguem sentir o peso do alimento, por exemplo, o peso da saliva, e aí não tem esse controle motor de mastigar e deglutir, porque não tem a sensibilidade. Então, estímulos gustativos, estímulos térmicos vão estar proporcionando, estimulando a sensibilidade. Assim como também, né, o tônus muscular. Então, geralmente, a língua, os lábios estão flácidos, hipotônicos. Não tem força, mobilidade para executar as funções de mastigar e deglutir. Então, através de estímulos motores orais, que a fono vai estar realizando, vai estar proporcionando a adequação da sensibilidade e da musculatura orofacial para que o paciente possa deglutir com segurança e eficiência. Entendi. E na associação POD, Mirelle, tem algum paciente disfágico? Você atende algum paciente Temos disfágico? muitos pacientes disfágicos, né? Inclusive, o POD tem esse olhar sensível, né? De acolher os pacientes disfágicos, né? Proporcionando um aumento das sessões de fono, né? Ou seja, geralmente são 20 sessões, né? Então, assim, na nossa demanda principal, né? São 10 sessões de fono, né? Pacientes disfágicos que têm essa gravidade, né? Tem essa
essa possibilidade de ter intercorrências respiratórias, então ele precisa de uma assistência mais prolongada. Então, são 20 sessões, né, para estar promovendo uma melhor qualidade de vida para o paciente. Mirelle, qual o papel da família no processo de reabilitação fonoaudiológica de uma criança disfágica? Então, assim, Thaís, o papel dos pais, né, do cuidador, de quem quer que seja que esteja, né, sendo responsável, né, de manter e de oferecer cuidados à criança, ao paciente, é fundamental. Então, a família, o cuidador, o responsável, eles são peças fundamentais nesse processo de reabilitação, né? Por que são peças fundamentais? A terapia, né? O grande objetivo da terapia é o quê? É adquirir novas habilidades. E para que um indivíduo possa adquirir novas habilidades, é necessário a repetição, a continuidade dos estímulos, né? Então, geralmente, é uma sessão semanalmente. Então, se a criança for estimulada só quando vier para o POD e passar o resto da semana sem estímulos, vai ser muito improvável ela adquirir uma reabilitação a curto prazo. Entendi. Então, todas as orientações que a equipe de fono fornece para os pais, e quando os mesmos, né, têm aquele compromisso de executar os estímulos em casa, a criança vai conseguir adquirir novas habilidades e no intervalo de tempo menor. Então, assim, quando a família, a gente percebe, né, quando o paciente vem depois de uma semana, 2 semanas, e vem até mesmo um pouco, numa condição um pouco mais grave, digamos assim, né? Então, já é um sinal de que a família não está atenta, não está assídua para estar dando continuidade aos estímulos em casa. Entendi. Então, assim, é um trabalho, é uma parceria que é feito terapeuta, fonoaudiólogos e família. Então, essas duas peças têm que estar juntas, unidas, para que o paciente possa obter resultados satisfatórios a curto prazo. Entendi. E é muito importante, né, que a família, de fato, ela Isso. apoie e continue o trabalho em casa, né? Isso, os estímulos. Isso. Inclusive, também, assim, vez ou outra, fazemos grupos de orientações, né? Então, juntamos aquelas mães que têm crianças com disfagia e passamos orientações numa equipe multidisciplinar, né? Então, isso também é feito também um trabalho de prevenção. Então, não é só feita a intervenção, né? Então, o POD também tem esse olhar amplo, né, de prevenir, de passar orientações para que outras intercorrências, outras sequelas possam vir a ocorrer. Então, assim, esse trabalho de orientação, ele não só ocorre quando existem rodas de diálogo, ele também ocorre na rotina de atendimento. Nos feedbacks, então, né? quando finaliza uma sessão, né, também é feito esse retorno, né, para os pais de orientações, né, não só sobre a importância da participação deles em dar continuidade aos estímulos em casa, mas também deles terem conhecimento dos principais sintomas, né, Que é muito do que importante, fazer, né? quando a criança intercorrer. Então, tudo isso, a gente tem esse olhar para estar proporcionando e fornecendo aos pais. Então, assim, conhecimento, orientação é uma peça fundamental para evitar que a criança disfágica, que é uma criança de alto risco, ela possa vir a ser internada, por exemplo, né? Então, assim, o olhar atento, né? Os pais terem conhecimentos, né, dos principais sintomas e sinais que possam fazer com que a criança, então que a criança demonstre, que quando é um bebê ou quando é uma criança que não consegue falar, né, que não consegue expressar o que está sentindo. Então, fica muito mais difícil da família, dos pais, reconhecerem que existe algum sintoma ali Sintoma de ocorrendo. disfagia. Então, é um trabalho que requer muita atenção e participação dos pais nesse processo de reabilitação.
Pronto. E aí, como você falou, Mirelle, no início, de alguns sintomas, você poderia falar novamente para que os pais fiquem de olho em casa, justamente nessas crianças que não conseguem se comunicar. Quais são esses sintomas? É só o engasgo? Isso. São os mesmos sintomas para uma criança que consegue se comunicar, se expressar, falar. Não tem nada de diferente, né? Então, só para reforçar mais, né, os sintomas da disfagia, que é tossir logo após a deglutição. Então, quando a criança engole o leite, né, colocou uma colher de alimento, logo após a deglutição, tosse com bastante frequência, isso é um sinal de que o alimento está indo para a via respiratória. Toda vez que a gente tosse, geralmente quer dizer que o alimento foi para a via respiratória, a não ser que a criança ela esteja com infecção respiratória, né, viral, bacteriana, que causa tosse devido à infecção. Se não tiver com episódios de infecções respiratórias e a criança tosse logo após a deglutição, é um sinal de que a criança está apresentando disfagia, certo? Então, assim, tosse logo após ao deglutir, escape de alimento pela boca. Então, ao mastigar, a criança não consegue ter o controle do alimento dentro da boca, começar a escapar pelos lábios. Quando a criança tem um refluxo, que é o vômito, quando o alimento volta para a boca, ou então quando o alimento vai para a via nasal, pelo nariz, certo? A perda de peso, a falta de interesse de se alimentar, por exemplo. Então, quando o indivíduo ele não consegue executar aquela função de mastigar e deglutir, ele vai perder o interesse de se alimentar. Porque se existe uma dificuldade, então eu vou evitar aquela dificuldade. E aí vai causar o quê? Perda de peso, certo? Então, assim, os principais sintomas de disfagia são esses. Assim como também aquela sensação que o alimento está parado na garganta, né? Você deglute, mas não desce o alimento, tem a fica sensação, preso, né? aqui. Então, essa sensação também é um sinal muito comum de disfagia. Entendi. Mirelle, uma criança com Down tem mais frequência de ter esses episódios de disfagia? Sim, né? Porque esse tipo de síndrome de Down, né? Ela já tem como característica a hipotonia muscular, que é a flacidez muscular. Então, a musculatura orofacial já vem com esse comprometimento, né, de tônus muscular. Então, quando essas estruturas da boca, da face, né, elas têm hipotonia, flacidez muscular, isso automaticamente também vai comprometer as funções de deglutição. Por quê? Porque lábios, bochechas, língua não tem força para executar as funções de mastigação e deglutição. Entendi. Então, já é um pré-requisito para desencadear a disfagia. Uma disfagia. Na associação POD, os seus pacientes, a maioria é disfágico? A maioria não. A maioria são pacientes com transtorno do espectro autista. Certo. E aí, como se dá essa triagem de uma criança que chega na associação POD para que você entenda que é disfágico? Que até então a mãe pode até não saber que a criança tenha a disfagia. Então, qual é o trabalho que a fono faz para orientar? Boa pergunta, Thaís, porque geralmente as mães não sabem o que é a dificuldade para deglutir, né? Acha que é normal, que é muito bebezinho, ou então que tem preguiça, enfim, não tem esse conhecimento, né? Exato. Então, por isso que é importante, principalmente para aquelas mães que têm filhos que têm alguma síndrome, algumas doenças genéticas, algumas lesões neurológicas, ficarem atentas aos sinais de disfagia para procurar ajuda especializada, né? Para evitar que o bebê, a criança, possa vir a ter intercorrências respiratórias, que são gravíssimas, né? Então, na associação POD, todo o processo terapêutico ele é iniciado através de uma triagem. Então, é feita a triagem com a equipe multidisciplinar, que vai avaliar, vai fazer a anamnese. A anamnese é uma espécie de questionário de perguntas que a equipe vai
perguntar para a mãe, para os pais, para ter conhecimento da real condição do bebê ou da criança. Então, através da anamnese, já dá um norte se existe alguma possibilidade de algum transtorno ou então de ter disfagia, né? Logo após a anamnese, é feita a avaliação individual. É agendada uma avaliação na qual a fonoaudióloga vai avaliar as funções da deglutição, que é a fase oral e a fase esofágica, para a partir daí, né, diagnosticar se o bebê ou se a criança tem disfagia ou não. Entendi. E, posteriormente, caso seja confirmada que a criança tem disfagia, é iniciado o processo de intervenção, né? Então, a intervenção fonoaudiológica é onde se inicia o tratamento propriamente dito, né? Onde são feitos estímulos que vão estar promovendo a adequação daquela função que está comprometida, que no caso é a função de deglutição. Que aí, no caso, são as 20 sessões. A associação pode, né, tem esse olhar sensível, né, para fazer com que essas crianças que têm disfagia, elas possam ter um acompanhamento um pouco mais duradouro, né, mais prolongado, que são 20 sessões de fonoterapia. Que aí, para que esse resultado aconteça, os pais ou o responsável precisa andar de mãos dadas com a equipe terapêutica. Exatamente. Não é isso? Então, assim, às vezes, né, muitas mães, muitos pais, eles projetam no profissional a total responsabilidade, né, pelo resultado do filho. E não é dessa forma que ocorre, né? Então, assim, é necessário que os pais estejam alinhados em dar continuidade aos estímulos em casa. Para que a criança possa adquirir uma nova habilidade, é necessário que ocorra a repetição de estímulos. E quem pode estar promovendo isso são os pais, porque com a fono vai ser só uma vez por semana, vai ser pouco. Então, assim, o fonoaudiólogo, ele é um orientador, ele vai orientar, ele vai promover, vai fornecer estratégias para que os pais que estão no dia a dia com a criança possam estar executando para que desta forma ocorra uma reabilitação a curto prazo. Mirelle, quais os métodos utilizados nas sessões de fonoterapia? Então, utilizamos não só métodos tradicionais, né, com estímulos tátil, gustativo, térmico, que vai promover sensibilidade e aumento do tônus muscular nas estruturas da face e da boca, assim como também utilizamos a tecnologia, né, para proporcionar melhores resultados, né, como o uso da eletroestimulação, que é um recurso tecnológico, né, no qual nós utilizamos no setor de fono, né, da Associação POD, assim como também o uso de bandagens e do laser, né, que é a fotobiomodulação. Então, assim, os recursos tecnológicos, eles vêm para implementar, né, para intensificar os resultados, né, não são totalmente fundamentais para que ocorra um bom processo de evolução, mas eles vêm como um recurso, né, para contribuir nesse processo de reabilitação. Então, assim, além de se usar a terapia convencional, nós também adicionamos tecnologia durante as intervenções para obtermos melhores resultados. Entendi. Que bom, né? Isso é muito importante. É a tecnologia a nosso favor, né? Mirelle, em alguma das suas sessões, já chegou o caso de algum paciente intercorrer? Qual foi a conduta? Como foi essa experiência? Então, Thaís, intercorrências, graças a Deus, nunca presenciei aqui na Associação POD. Porém, caso isso possa vir a acontecer, né, temos que direcionar o paciente para a unidade especializada, né, para o hospital, né? Porém, inicialmente, a gente verifica a saturação do paciente e a frequência cardíaca através do oxímetro, para termos uma noção
e uma clareza de como está essa condição, né, vital da criança, do bebê, enfim, né? Assim como também já passei pela experiência do paciente estar muito secretivo, né? Quando ela tem muita secreção nas vias respiratórias, não consegue deglutir, vai acumulando secreção e vai obstruindo as vias respiratórias. E nós temos o aspirador para estar aspirando o paciente para desobstruir as vias respiratórias, evitando que a criança possa ficar sem respirar, sem oxigênio e desature. Então, assim, em casos de intercorrências, fazemos esses procedimentos de verificar a saturação e a frequência cardíaca e também, caso necessário, também fazemos a aspiração. E aí encaminha para a unidade de atendimento. Caso não tenha, caso o paciente não estabilize, né, é encaminhado para o serviço hospitalar. Entendi. Interessante, né? Mirelle, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Foi um tema maravilhoso que causa dúvidas, mas acredito que com os seus esclarecimentos foi muito bom para o pessoal que nos acompanha. Mirelle, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder debater esse tema tão importante e tão fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Quero agradecer também o pessoal que nos acompanha em casa e nos aguardem para o próximo episódio. Muito obrigada.